Meu nome é Renato e tenho 47 anos. Tudo o que vou relatar aconteceu no estado do Espírito Santo. Não quero dar mais detalhes do ocorrido por vergonha de ser reconhecido. Esta é a primeira vez que me atrevo a escrever minha história e compartilhá-la, pois guardei esse segredo por muitos anos. Quero relatar minha experiência de vida para que, caso alguém passe por algo semelhante, possa refletir sobre a situação. Até hoje, lido com as consequências do que aconteceu. Minha história teve início em 2011, quando comecei a trabalhar como professor do ensino médio em uma escola pública. Na época, eu tinha 27 anos. Foi então que chegou uma nova professora, da mesma idade que eu. No começo, construímos uma amizade e depois iniciamos um relacionamento. O namoro evoluiu, tivemos uma filha e nos casamos. Durante anos, fomos os professores mais queridos da escola. Os alunos comentavam que formávamos um casal bonito. Embora sempre mantivéssemos o profissionalismo e evitássemos qualquer tipo de contato na escola, era evidente o quanto nos amávamos. O tempo passou e, com ele, várias gerações de estudantes também. Foi apenas em 2020, após a pandemia que assolou o mundo, que vivi essa amarga experiência. Aquele ano letivo foi atípico. Tanto professores quanto alunos tinham receio de se contaminar com aquela terrível doença. Ainda assim, precisávamos retomar as aulas, seguindo todas as medidas de segurança possíveis. Fui designado para turmas do ensino médio, compostas por alunos que haviam passado muito tempo em aulas online. Nosso dever era ajudá-los da melhor maneira possível, esclarecendo suas dúvidas. No início, tudo correu normalmente, mas certo dia, algo estranho aconteceu. Eu havia levado para casa alguns trabalhos de pesquisa para corrigir. Entre eles, notei em um envelope plástico cor-de-rosa, impregnado com um perfume doce e enjoativo. Comecei a leitura, e ao chegar na metade da segunda página, percebi que a aluna se desviava do tema e transformava o texto em uma declaração de amor. Ela dizia que não conseguia se concentrar no trabalho, pois passava o dia inteiro pensando em mim. Por curiosidade, continuei lendo e até ri da situação. Mostrei à minha esposa, esperando que ela achasse engraçado também. No entanto, minha esposa não viu graça. Alertou-me de que aquilo poderia se tornar um problema se eu não lidasse corretamente com a situação. Seguindo seu conselho, entreguei o trabalho à direção da escola, para que os responsáveis pela aluna fossem chamados e informados sobre o ocorrido. Afinal, ela tinha 17 anos, era menor de idade, e aquilo poderia gerar complicações. No dia seguinte, cheguei cedo à escola e mostrei o trabalho ao diretor. No início, rimos um pouco, mas depois decidimos lidar com a questão de forma discreta, sem envolver os responsáveis. A aluna havia perdido a mãe na pandemia e estava sob os cuidados dos avós, que já eram idosos. Naquela manhã, ao entrar na sala de aula, comentei sobre os trabalhos de pesquisa e comecei a devolvê-los. A aluna me olhava envergonhada, mas tentando chamar minha atenção. Após distribuir todos os trabalhos, ela se aproximou e perguntou por que eu não havia entregado o dela. Expliquei que faríamos isso mais tarde, pois precisaríamos conversar com o diretor. A aluna pareceu preocupada e me pediu que não pensasse mal dela. Tentei tranquilizá-la, explicando que ela não estava encrencada, mas que a situação precisava ser registrada pela escola. Diante de sua aflição, decidi não piorar as coisas e aceitei suas desculpas. Ainda assim, levamos o caso ao diretor para definir como proceder, evitando chamar os avós para não agravar sua situação. Nos dias seguintes, a aluna começou a agir de maneira diferente. Estava mais atenta às aulas e, de alguma forma, tentava chamar minha atenção e a dos colegas. Certa tarde, enquanto eu corrigia trabalhos na lanchonete da escola, ela se aproximou para me cumprimentar. Respondi normalmente, mas ela pediu para conversar comigo rapidamente. Convidei-a a se sentar. Ela parecia nervosa e preocupada. Então confessou que, apesar da diferença de idade, sentia-se atraída por mim. Afirmou que tudo o que havia escrito no trabalho era verdadeiro e que não sabia lidar com seus sentimentos. Respondi que já havíamos feito um acordo com o diretor e que, se ela insistisse nessa situação, eu teria que denunciá-la e chamar sua avó para informá-la do ocorrido.
Surpreendentemente, ela disse que sua avó já sabia de tudo e que, inclusive, a havia incentivado a confessar seus sentimentos. Diante disso, pedi que me acompanhasse até a diretoria para resolvermos a questão. Meia hora depois, estávamos na sala do diretor. Estavam presentes a aluna, sua avó, o diretor e eu. Foi uma conversa difícil. No final, a avó disse que não poderia controlar os sentimentos da neta e que, se ela gostava de mim, só poderia aconselhá-la a enfrentar suas emoções. Com o tempo, ela perceberia se isso era certo ou errado. Fizemos um novo acordo e assinamos documentos nos quais a família reconhecia que eu nunca havia tido qualquer tipo de aproximação com a aluna. Assim, evitávamos futuros problemas. Ao sair da diretoria, sentia-me irritado com toda aquela situação. Foi então que a avó pediu para conversar comigo em particular. Ela me contou que a neta era a única coisa que lhe restava, pois o Covid havia levado sua única filha. Ela tinha muito medo de que algum dia ela também pudesse partir e sua neta ficasse sozinha. Por isso, quando a neta lhe contou que estava apaixonada, pensou que essa seria a única forma de garantir um futuro para ela, onde não precisasse sofrer. Fiquei muito surpreso com tal declaração, mas ainda assim, com todo o respeito, comentei que o que estava acontecendo não era certo, pois eu era um homem de 37 anos. Tinha uma filha e uma esposa que também era professora naquela escola. Para mim e minha família, aquilo era uma falta de respeito. A senhora me pediu desculpas, mas disse que não tinha outra opção a não ser apoiar sua neta para conseguir o que ela desejava, e que, se no final não desse certo, elas aceitariam a situação e se afastariam da minha vida. Eu disse que, se a aluna continuasse me incomodando ou me assediando, eu recorreria às autoridades para denunciar o caso, e assim ela me deixaria em paz. Terminei essa conversa bastante irritado. Quando cheguei em casa, contei à minha esposa tudo o que havia acontecido, e ela também ficou muito incomodada. Ela sugeriu que eu fosse imediatamente à polícia para fazer uma denúncia e evitar que o problema se agravasse. No fundo, eu sabia que isso significaria que a pobre aluna e sua avó teriam um problema e eu não queria prejudicá-las. Decidi simplesmente não dar mais atenção a ela e ser completamente indiferente à aluna, chegando até a considerar renunciar àquela turma para não ter mais contato com ela. Os próximos dias se passaram sem grandes novidades. Solicitei renunciar à turma, mas meu pedido foi negado. A aluna em questão tinha uma atitude diferente comigo. Estava um pouco distraída e não me dava muita atenção, o que para mim era ótimo. Certo dia cheguei à sala, como de costume, e senti um aroma bastante incomum sobre a minha mesa. Era um cheiro doce, mas ao mesmo tempo rústico, que ficou no meu olfato por um bom tempo. Lembro de ter chegado à mesa e, ao colocar minhas coisas, senti aquele aroma bem forte. Virei para olhar os outros alunos, que também estavam um pouco distraídos pelo cheiro. Um aluno me disse que Cíntia, a aluna em questão, havia jogado seu perfume por toda a mesa. Virei para olhá-la e ela não negou o que tinha feito. Pelo contrário, me olhou e ela me sorriu levemente com um sorriso confiante e sedutor. Perguntei por que ela havia feito aquilo e ela respondeu que a sala estava cheirando muito mal e achou uma boa ideia jogar um pouco do seu perfume. O restante dos alunos estava bastante incomodado com o cheiro durante toda a aula. Ao sair da sala, notei que o aroma estava em toda a minha camisa e mochila de trabalho. O cheiro havia se impregnado em meus pertences, e mesmo quando cheguei à outra sala, os alunos comentaram que eu tinha um aroma bastante doce, como o de mulher. Como era de se esperar, minha esposa também notou. Expliquei imediatamente como foi que eu tinha aquele aroma em toda a minha roupa. No dia seguinte, a situação se repetiu. Mas no terceiro dia, Cíntia veio me procurar na cafeteria. Ela jogou em mim e nas minhas coisas seu perfume. Isso me incomodou bastante, fiquei irritado e reclamei com ela por aquela ação. Sua resposta foi simples e direta. É para que você não sinta minha falta quando estiver longe. Não soube o que dizer naquele momento. Assim, ela simplesmente saiu do lugar e me deixou ali com um perfume doce e enjoativo que eu não gostava nem um pouco. A partir daquele momento, as coisas mudaram totalmente. Era sexta-feira e não veria os alunos até a próxima segunda.
Naquela noite de sexta para sábado, tive um sonho bastante estranho, que me deixou muito distraído. Tive um sonho erótico com Cíntia. Ao acordar, fiquei bastante assustado e surpreso com o que havia sonhado, mas não dei importância e também não comentei com minha esposa. Caso contrário, eu me meteria em problemas com ela. Passamos o fim de semana em casa com nossa filha, já que ela era uma adolescente, e saímos para comprar algumas coisas e caminharmos um pouco. Apesar disso, na minha cabeça passavam centenas de cenas do meu sonho, e parecia que via o rosto da minha aluna em cada garota que se aproximava. Depois do jantar em família, fomos para casa e finalmente nos deitamos. Naquela noite de sábado para domingo, o sonho que tive na noite anterior se repetiu. Desta vez era muito mais ardente, ao ponto de sentir em meu corpo os beijos e suas carícias. Acordei bastante apavorado com o que estava acontecendo. O pior de tudo foi na noite seguinte, de domingo para segunda. O sonho foi mais estranho do que o normal, pois estava completamente submisso aos seus pés e vontade. Lembro de ter me ajoelhado no chão enquanto ela acariciava minha cabeça como se eu fosse um cachorro. Quando o despertador tocou para iniciar meu dia, lembro que a primeira palavra que pronunciei foi Cíntia. Nesse momento, virei a cabeça para ver minha esposa, que dormia ao meu lado, e pensei com tristeza que teria gostado muito de acordar com Cíntia e não com ela. Rapidamente pensei que isso não era correto e esfreguei os olhos, como se esperasse gerar consciência do que estava acontecendo. Só vi minha linda esposa tentando aproveitar os últimos segundos de sono que tinha. Pedi que ela acordasse, pois já era hora de ir trabalhar. Durante o trajeto para a escola, eu me sentia bastante ansioso. Estava com muita pressa de chegar até lá, pois sentia uma necessidade estranha de ver Cíntia. Comecei a suar muito. Meu coração batia rápido e minhas mãos tremiam bastante. Realmente me sentia ansioso por ir aonde ela estava antes de chegar à escola. Deixamos minha filha na escola que ela estudava e depois seguimos para o trabalho, onde poderia acalmar a ansiedade que sentia. Ao chegar à escola, deixei o carro no estacionamento e desci sem esperar minha esposa. Eu parecia não ter controle sobre minhas próprias vontades. Caminhei direto para a área das salas e vi Cíntia ao longe, no segundo andar do prédio. Ela também se virou para me ver, como se estivesse me procurando com o olhar. Nesse momento, vi que ela correu para o pátio central, descendo apressadamente as escadas. A ansiedade se tornava cada vez mais intensa, e minha cabeça começava a me dar ordens, as quais não sei por que não conseguia ignorar. Era como se dentro de mim houvesse uma pessoa me dizendo exatamente o que fazer e como reagir, deixando minha vontade e meu critério no chão. Por alguns segundos perdi de vista Cíntia, que se confundiu com o restante dos alunos, que entravam e caminhavam pelo pátio da escola. De repente, como se o sol a iluminasse, virei o olhar e ela estava lá esperando ser descoberta por mim. Nós nos vimos e corremos um para o outro, ao mesmo tempo em que ouvia a voz da minha esposa me perguntando para onde eu ia. Corri até ela, e no instante em que nos aproximamos, ela se jogou nos meus braços, e eu a segurei pela cintura para lhe dar o abraço mais afetuoso e sentir seu corpo junto ao meu. Naquele instante não me importava absolutamente nada do que acontecia ao meu redor. Os alunos começaram a vibrar com a cena, enquanto eu ouvia vozes de professores e funcionários, se perguntando o que estava acontecendo. Uma pequena parte da minha cabeça me dizia que isso estava errado, mas eu não tinha a força de vontade para questionar meus atos. Eu estava completamente hipnotizado por ela. Minha esposa surgiu atrás de mim, e ao ouvir sua voz me questionando o que acontecia, não tive coragem de encará-la. Simplesmente a ignorei, segurei a mão de Cíntia e saímos juntos da escola, rompendo todas as regras possíveis. Caminhamos sem destino, de mãos dadas. Apenas lhe disse que estava disposto a ser seu. Agora, ao escrever estas palavras, sinto uma vergonha imensa dos meus atos, mas naquele momento, a necessidade de ser dominado por aquela jovem era avassaladora. Mais tarde, estávamos em um pequeno restaurante sonhando com o futuro. Nada mais me importava além dela, e eu não conseguia compreender por que aquilo acontecia. Foi inacreditável como, em um instante, minha esposa e minha filha deixaram de ter significado para mim.
O que mais desejava era estar ao lado de Cíntia, sem me preocupar com os olhares alheios. Afinal, éramos um homem adulto e uma adolescente de 17 anos com uniforme escolar, almoçando, trocando carinhos à luz do dia. Depois voltamos à escola. Caminhei pelo pátio sem hesitação, ignorando os olhares perplexos de professores e alunos. Os boatos já haviam se espalhado, mas eu simplesmente não me importava. Na minha mente tudo parecia certo, e nada de ruim aconteceria. Fui direto ao estacionamento e saí do colégio, ignorando as secretárias que exigiam minha presença na direção. Do lado de fora, Cíntia me esperava com um sorriso capaz de dissipar qualquer treva. Horas depois, já estávamos diante de sua avó, em uma casa modesta. A mulher me instruiu sobre como deveria cuidar de sua neta e oferecer-lhe tudo o que pudesse. Apenas permaneci sentado, calado, ciente do quão errada era aquela situação, mas incapaz de contestá-la. Afirmei que levaria Cíntia para morar em outro lugar, pois aquele ambiente não era adequado para ela. A avó não se opôs. Disse que sua neta precisava seguir sua vida enquanto ela já tinha a dela estabelecida, rodeada de clientes e conhecidos que não poderia abandonar. Saímos da vila carregando malas com roupas e pertences diversos. Quando terminei de organizar tudo no carro, percebi que não fazia ideia de para onde ir. Passei um tempo refletindo, até que Cíntia expressou que não queria viver na casa onde eu morava com minha esposa. Disse que preferia um lugar simples desde que estivéssemos juntos. Sem rumo, dirigi por cerca de meia hora até um bairro tranquilo e modesto. Observei um conjunto de pequenas casas aconchegantes e decidi perguntar sobre o aluguel. Em poucas horas, tudo estava resolvido. Agora, Cíntia tinha uma casinha comigo e eu sabia que jamais voltaria para minha antiga casa e para minha esposa e filha, mas naquele instante, isso não me preocupava. Depois de acomodar suas coisas, saímos novamente para comprar alguns itens essenciais. Antes, porém, eu precisava passar em casa para pegar meus pertences. Foi um esforço doloroso, mas necessário. Por sorte, minha esposa não estava em casa. Recolhi documentos e roupas, e então seguimos ao banco onde estavam minhas economias. Solicitei que me entregassem todo o valor em espécie. Saímos de lá com um envelope cheio de dinheiro, que usamos para mobiliar a casa e comprar roupas para Cíntia. Uma semana depois, minha esposa havia parado de me procurar. Eu ignorava suas chamadas e não me importava com os acontecimentos na escola. Mas estava claro que precisava voltar ao trabalho. Comentei com Cíntia sobre isso. No início, ela relutou, mas depois entendeu que aquele era nosso único meio de sustento. No entanto, como esperado, minha situação profissional estava comprometida. Havia cometido o pior dos erros e fui sumariamente demitido, sem qualquer chance de retorno. Ainda assim, uma voz interna me dizia para não me preocupar. Recolhi meus pertences e saí sob os olhares e os sussurros dos ex-colegas. Antes de sair da escola, o diretor me chamou para conversar. Disse que a situação havia fugido do controle, mas, em consideração aos meus anos de serviço, poderia me ajudar. Explicou que, se eu me apresentasse ao secretário de Educação, poderia ser transferido para uma escola distante onde ninguém me conhecia. Agradeci a oportunidade e saí de sua sala. Estava prestes a entrar no carro quando ouvi a voz da minha esposa. Virei-me, mas não consegui dizer nada. Sabia que estava errado, mas algo maior que eu me impedia de reagir. Ela se aproximou e me deu um tapa com toda a sua força. Doía, mas não tanto quanto saber que eu a havia ferido. Com lágrimas nos olhos, disse que não queria me ver nunca mais. Xingou-me de tudo quanto é nome. Apesar de merecer cada adjetivo, suas palavras me atingiram como uma lâmina, deixando uma marca permanente em meu coração. Eu havia pedido para que cuidasse bem da minha filha, pois ela era a pessoa mais importante da minha vida, mas sabia que provavelmente nunca mais a veria. As semanas passaram. Cíntia, por sorte, completou a maioridade, e eu consegui um novo emprego em uma escola onde ninguém sabia sobre meu passado. Minha vida foi ficando cada vez mais vazia. Não conversava com ninguém. Meus amigos e familiares haviam se afastado de mim. Acabei me tornando um homem solitário e sem propósito.
Até meus alunos começaram a falar mal de mim e a ignorar minha presença. Não era mais aquele professor que encantava os alunos com suas aulas. Passei a ser uma pessoa difícil, a ponto de os alunos me desrespeitarem e eu não ter coragem de responder. Mas tudo parecia ter algum sentido quando chegava em casa e via Cíntia. Sentia que, ao menos ali, tudo valia a pena, e isso me trazia certa paz e alegria. Principalmente quando, alguns meses depois, ela me contou que estava grávida. Tudo parecia perfeito, até que um dia, no trabalho, chegou uma intimação do juiz solicitando pensão alimentícia para minha filha. De alguma forma, eu já sabia que isso aconteceria. Sem resistência, assinei tudo o que precisava assinar. Um dia, ao sair do tribunal, ouvi a voz da minha filha gritando: "Papai!" Naquele instante, senti meu coração se encher de alegria e corri até ela. Quando a vi chorando, minha alma foi despedaçada. Ela reclamou por ter sido abandonada. Eu não tive coragem de explicar nada, porque nem eu mesmo sabia o que estava acontecendo. Só pude abraçá-la com força, desejando que aquele momento nunca acabasse. A alguns metros, minha ex-esposa observava, com aquele rosto bonito que sempre teve. A única coisa que consegui dizer foi um pedido de desculpas pela minha burrice. Mas quando tentei dizer algo mais, as palavras simplesmente não saíam. Permaneci em silêncio, vendo como elas me criticavam e me faziam sentir o pior dos homens. A única coisa que consegui dizer foi para minha filha. Quando nos despedimos, falei que não estava bem e que talvez precisasse de ajuda. Só não expliquei o tipo de ajuda que eu necessitava. A gravidez de Cíntia seguia tranquila, sem maiores novidades, e eu nem percebi quando ela estava com 6 meses de gestação. Felizmente, tudo ia bem. Até que um dia, ao sair da escola, vi minha filha se aproximando de mim. Fiquei muito feliz em vê-la e contente pela visita. Ela me contou que, depois de nossa última conversa, conversou com a mãe várias vezes, pois achava que eu estava estranho, como se estivesse sob algum tipo de controle. Mas a mãe não quis escutá-la. Alguns dias depois, após minha filha tanto insistir, finalmente minha esposa aceitou que algo não estava certo comigo. Ela prometeu que iriam buscar ajuda, porque acreditava que eu estava sendo manipulado. Disse que faria isso não porque ela quisesse, mas porque nossa filha pediu. Foi então que elas pediram que eu as acompanhasse até um lugar onde, supostamente, alguém poderia me ajudar a abrir os olhos. Não lembro exatamente como, mas, motivado pelas palavras de minha filha, decidi acompanhá-las. Após um tempo, chegamos a um local onde parecia haver práticas de macumba ou algo semelhante. Quando entramos naquele local, minha cabeça começou a doer intensamente. A dor era insuportável, e a voz na minha cabeça só aumentava: "Não entre, não vá, diga que não." A dor me fazia contorcer no chão enquanto minha filha me dizia: "Seja forte, papai, você consegue." Aquilo ficou gravado na minha mente. Pouco depois estávamos em um quarto estranho, com uma decoração peculiar, onde havia santos, ervas e bonecos estranhos. Assim que me sentei, uma sensação de ansiedade percorreu meu corpo. A voz na minha mente se intensificava. Foi quando entrou um homem de cerca de 60 anos. Assim que me viu, disse: "Este homem está sendo controlado por um trabalho de bruxaria." Minha esposa e minha filha então relataram em linhas gerais o que aconteceu, enquanto eu caía convulsionando. Só consegui ouvir os gritos de minha esposa e os choros de minha filha, enquanto aquele homem fazia coisas que eu não conseguia entender e nem enxergar claramente. Quando acordei, estava deitado em minha cama, acreditando que tudo não passava de um pesadelo. Olhei ao redor e realmente era minha casa, onde vivia com minha esposa, mas minha esposa não estava ali. Uma dor de cabeça forte tomou conta de mim, e quando tentei me levantar, caí novamente no chão, sem forças. Minha esposa e minha filha entraram no quarto vestindo pijamas, o que me fez acreditar ainda mais que tudo fora apenas imaginação. Ao vê-las, uma emoção tomou conta de mim, achando que tudo não passara de um pesadelo. No entanto, tudo havia sido real. Minha esposa explicou que depois que eu caí, o bruxo que me ajudou fez um ritual para me libertar da feitiçaria imposta pela avó de Cíntia
que havia me controlado por vontade própria. Foi então que, ao entrar naquele lugar, comecei a passar mal. O bruxo fez o ritual e me libertou das mulheres que só visavam o próprio interesse. Por um momento não conseguia acreditar no que acontecia. Falei sobre Cynthia estar grávida e me disseram que todos já sabiam, pois ela mesma havia comentado com todos os colegas da escola. Minha esposa explicou que o trabalho feito sobre mim exigia mais uma sessão com o bruxo para garantir que eu estivesse completamente protegido. Ela me alertou para não voltar a ver Cynthia, pois ela poderia me enfeitiçar novamente com seu perfume e me deixar à sua mercê. Por isso, naquela noite, decidi ficar em minha antiga casa e resolver tudo no dia seguinte. Pela manhã, fui ao bruxo e, após realizar o ritual mais uma vez, ele me perguntou se eu realmente queria me libertar de Cynthia e voltar para minha esposa, ou se desejava continuar ligado a ela, com o bebê a caminho. Sem hesitar, disse que o bebê não tinha culpa, mas que não queria mais estar com Cynthia. Minha vida era minha esposa e minha filha. O bruxo fez outro estranho ritual e, depois de uma hora, me entregou um colar com um amuleto. Ele me disse para usar o colar por um ano inteiro sem removê-lo, pois senão a proteção seria quebrada. Ele também comentou que tinha o poder de devolver o mal a quem o causou. E isso poderia ser o melhor para mim, pois eu teria que lidar com Cynthia e sua avó por toda a vida. Concordei sem hesitar e pedi que devolvesse o mal a quem tivesse me prejudicado. O bruxo então realizou o ritual e, após uma hora, saímos do local. Sem saber o que fazer, disse à minha esposa que entendia se ela não quisesse me ver mais, mas que ainda precisava resolver alguns problemas com Cynthia. Nos despedimos naquele dia, prometendo nos encontrar novamente na semana seguinte. Quando fui até Cynthia, a encontrei chorando, pois eu havia sumido por muito tempo. Eu disse que havia ido a uma festa com colegas e acabei me embriagando e perdendo a noção do tempo, mas ela claramente não acreditou. Sua aflição com meu sumiço a fez sentir fortes dores no estômago, e eu a levei ao hospital. O parto do meu filho precisou ser antecipado, e Cynthia foi atendida por uma infecção grave. Após algumas horas, o médico me chamou para informar que ela falecera e que meu filho estava em estado delicado. Liguei para a avó de Cynthia, mas não fui atendido. No dia seguinte, uma vizinha me ligou para informar que a avó de Cynthia havia falecido durante a noite, aparentemente de uma parada cardíaca. Avisei meu trabalho sobre o ocorrido e, com a permissão para resolver meus assuntos pessoais, velamos e enterramos Cynthia e sua avó enquanto meu filho lutava pela vida. Depois de algumas semanas, meu filho foi liberado do hospital. No dia em que trouxe ele para casa, onde já morava sozinho e começaríamos nossa vida juntos, minha esposa e minha filha chegaram com cobertas, fraldas e roupas de bebê. Ao abrir a porta, elas me disseram que eu não conseguiria cuidar de meu filho sozinho e que poderiam me apoiar, porque a família existia para isso. Minha esposa nos disse para voltarmos a ser uma família, pois acreditava que tudo o que fiz de errado foi por conta de estar sob efeito de uma amarração com bruxaria. Eu chorei muito naquele dia e voltamos para casa. Já se passaram muitos anos desde o nascimento do meu filho. Minha esposa e filha me perdoaram pelos meus erros, pois entenderam que não agi conscientemente. Agradeço a Deus e a vida todos os dias por ter ao meu lado duas mulheres fortes que me salvaram quando mais precisei. Meu filho acha que minha esposa é sua mãe biológica, e ela o cuida até hoje como tal. Não sei se algum dia poderei contar toda a verdade a ele ou se deixarei tudo como está. O que sei é que, apesar de todo o sofrimento que passei, meu filho foi a parte mais bonita dessa história. Espero que minha experiência sirva de lição para alguém. Por favor, me diga se eu deveria contar ao meu filho sobre tudo o que aconteceu quando ele estiver mais velho, ou se devo continuar em silêncio. Essa dúvida está me corroendo. E se estivessem no lugar da minha esposa, teriam me perdoado? Olá, amigos do canal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje quero pedir licença para contar a minha história. Às vezes, reflito sobre tudo o que vivi no meu casamento e percebo que a vida nunca é estável. A qualquer instante, tudo pode mudar de forma drástica. O que vou relatar faz parte da minha intimidade.
mas é bom ter um espaço para desabafar as dores e aflições mais profundas da alma. Muito prazer, me chamo Rebeca. Alguns anos atrás me casei com Gustavo, um homem que conheci ainda no ensino médio. Naquele período, morávamos em um bairro simples, onde o padrão de vida era modesto, sem luxo ou ostentação. Pelo contrário, era um lugar onde as famílias viviam apenas com o essencial. Foi ainda no ensino médio que Gustavo e eu começamos a namorar. Por ser muito jovem, meus pais não gostaram da ideia de me ver envolvida com um rapaz. No entanto, Gustavo era um jovem respeitável. Ele foi até meus pais para dizer que me amava e que seus sentimentos por mim eram sinceros. Meu pai riu da situação, pois achava que éramos novos demais para pensar em algo sério. Mas, ao mesmo tempo, enxergou que Gustavo era um bom rapaz, já que nem todos teriam a coragem de enfrentar o pai da namorada. A maioria prefere agir às escondidas, sem dar satisfações. Nosso relacionamento durou anos. Quando Gustavo tinha 18 anos e eu 17, resolvemos nos casar e começar uma vida juntos. Naquela época, ele trabalhava com o pai. A família de Gustavo tinha um pequeno comércio, que naquela fase começou a crescer bastante. No início, era apenas um depósito de artigos de limpeza e utensílios domésticos, mas, ao longo dos anos, tornou-se uma loja de grande porte. Diferente dos irmãos, Gustavo sempre demonstrou empenho no trabalho. Seu pai passou a pagar um salário melhor a ele, o que nos proporcionou uma vida mais confortável. Meu marido se destacou na administração do negócio e, com o tempo, tornou-se o braço direito do pai. Enquanto os irmãos, que também trabalhavam lá, não demonstravam interesse, Gustavo sempre tomava iniciativa. Alguns anos depois, quando ele tinha 22 anos, seu pai faleceu. Foi uma perda repentina e trágica, pois ainda era um homem jovem e sofreu um infarto. No testamento, ele deixou todo o negócio para Gustavo, mas estipulou que os irmãos receberiam bons salários, mesmo sem nenhum esforço. No início, eles não aceitaram bem a decisão do falecido, mas, por não terem conhecimento de administração, acabaram cedendo. Esse momento foi crucial, pois o negócio passou, de fato, para as mãos do meu marido. Com isso, nossa vida financeira mudou completamente. Passamos a ter mais dinheiro guardado e a possibilidade de morar em um lugar melhor. Compramos uma casa em um condomínio fechado, o que nos proporcionou mais conforto e segurança. Com o tempo, decidimos que era a hora de ter nosso primeiro filho. Foi uma experiência maravilhosa. Quando ele nasceu, sentimos uma alegria indescritível. Não importava que eu tivesse engordado bastante durante a gravidez, pois comi sem restrições. Com o bebê em casa, seguindo a tradição católica, precisávamos escolher padrinhos para o batizado. Como nosso círculo social era pequeno e tínhamos poucos amigos de confiança, Gustavo escolheu seu melhor amigo, Luan, para essa responsabilidade. Eles se conheciam desde o ensino médio. Naquela época, Luan havia se casado com Amanda, uma jovem que também estudou conosco. Ela era muito bonita e popular, uma daquelas garotas cobiçadas por todos. Loira, de personalidade difícil, mimada e arrogante. As outras meninas não gostavam dela, talvez por inveja, não sei dizer. Tentei convencer meu marido de que não queria Amanda como madrinha do nosso filho, mas ele insistiu que o importante era ter Luan como compadre, e isso não mudaria. Chegou o dia do batizado e fomos à igreja. Algumas semanas antes, havíamos nos reunido com Luan e Amanda para participar das palestras preparatórias. Tudo parecia correr bem. Porém, no dia da cerimônia, enquanto eu, Gustavo e Luan vestíamos roupas formais e discretas, Amanda apareceu com um vestido branco muito decotado. Era impossível que um homem não notasse os atributos que ela exibia, pois sua silhueta era impecável. Meu marido não foi exceção. Vi claramente como ele a olhou dos pés à cabeça.
Fiquei furiosa, mas me contive para não estragar o momento. Durante a festa, notei certas aproximações entre Gustavo e Amanda. Luan, por outro lado, parecia não perceber nada, pois estava completamente entretido com a bebida, algo que apreciava bastante. Saí da celebração muito irritada, pois nada aconteceu como imaginei. Mas aquilo era apenas o começo da tempestade. Dias depois, por sermos compadres, Luan e Amanda passaram a frequentar nossa casa. Eles ainda moravam no mesmo bairro de onde viemos e enfrentavam dificuldades financeiras. Nunca me esquecerei da primeira vez que Amanda entrou em nossa casa. Seu comentário foi venenoso e deixou claro quem ela era. Uma verdadeira cobra. Ah, compadres, que casa linda vocês têm. Parece uma cena de novela. Imagino que vivendo nesse paraíso, vocês não têm mais preocupações. Me sinto honrada por ainda quererem conviver com nós, os menos favorecidos. Eu sabia que o comentário era uma provocação, mas ri junto com meu marido. Respondi contendo a vontade de expulsá-la dali. Comadre, sinta-se à vontade. Vocês são sempre bem-vindos. Espero que aproveitem a tarde. Não achei que Amanda levaria tão a sério minhas palavras, mas logo foi até a área onde ficava nossa pequena piscina. Vestiu um maiô que, sem surpresa, era bastante ousado e destacava seu corpo impecável. Ela abriu uma cerveja e entrou na água. Meu marido ficou com Luan nas espreguiçadeiras conversando, enquanto eu me incomodava com meus quilos extras e preferi ficar na cozinha preparando a refeição. Em certo momento, de longe, vi Luan atender uma ligação no celular. Gustavo permaneceu próximo à piscina, sentou-se na borda e apenas mergulhou os pés na água. Foi quando Amanda se aproximou e começou a brincar, espirrando água nele. Ele demonstrou certo desconforto e se afastou. O que mais me inquietava era ter aquela mulher tão perto. Eu sabia que ela representava um perigo, pois já havia demonstrado interesse pelo meu marido. No fim, a tarde transcorreu sem incidentes. O melhor de receber aquelas visitas foi a despedida, para que eu pudesse descansar. Pensei que não voltariam com frequência, mas estava enganada. Amanda adorou nossa casa e passou a nos visitar constantemente. Muitas vezes apareciam sem avisar, e ela sempre trazia algo, doces, bebidas ou alguma comida, com uma gentileza forçada. O mais estranho era que por vezes trazia presentes separados, um para mim e outro para Gustavo. Naquele momento não suspeitei de nada, mas mais adiante vocês entenderão o motivo. Certa vez, os compadres chegaram aflitos. Tinham problemas bancários devido a um empréstimo e precisavam de dinheiro com urgência. Vieram pedir a Gustavo um empréstimo. Meu marido sempre foi rígido nesse sentido, então recusou. Fiquei satisfeita com sua firmeza, mas não imaginava o que viria a seguir, pois as palavras de Amanda me acenderam o alerta. Ah, compadre, não faça isso com a gente. Estamos enfrentando um momento muito difícil, mas não queremos nada de graça. Se não puder nos emprestar o dinheiro, por favor, me avise caso tenha alguma vaga no seu negócio. Não me importo de varrer, limpar, faço qualquer coisa para ganhar um dinheirinho e sair dessa situação. Meu marido silenciou, andou de um lado para o outro e percebi os olhares insinuantes que Amanda lhe lançava. O que me enfureceu foi ouvir a resposta de Gustavo. Está bem, Amanda. Amanhã cedo vá até a empresa. Verei onde posso te encaixar. Perdemos alguns funcionários recentemente, então sua ajuda será útil. Mas preciso avisar que sou exigente, então não leve nada para o lado pessoal. Aquela víbora abriu um sorriso radiante ao receber a oferta. Eu me enchi de medo e raiva só de pensar nela tão próxima ao meu marido. E a partir daí, tudo mudou. Eu não sabia o que realmente acontecia na empresa entre Gustavo e Amanda, mas logo meu casamento começou a ruir diante dos meus olhos, e não só o meu, mas também o de Luan e Amanda. Gustavo não me tocava mais. Estava sempre irritado
e frequentemente fazia horas extras. Milhares de pensamentos me atormentavam. Eu me sentia emocionalmente destroçada, sem saber como reagir. E o mais estranho, Luan e Amanda pararam de nos visitar. Certa noite, como de costume às sextas-feiras, Gustavo chegou embriagado. Dessa vez, ele se jogou no sofá e adormeceu instantaneamente. Ouvi o barulho da queda e desci para verificar. Ele estava completamente bêbado, impregnado pelo perfume de uma mulher. O mesmo perfume que minha comadre usava. Fiquei cega de raiva. Eu poderia ter batido em Gustavo, poderia até ter tirado sua vida, mas isso seria baixo e covarde. O que precisava era encarar os fatos. E naquele instante a oportunidade surgiu. Digo isso porque Gustavo largou o celular na mesa, completamente desbloqueado. A tela exibia a aba de mensagens. Peguei o aparelho e vi um recado de Amanda. Guto, meu amor, me avise quando chegar em casa. Você saiu muito bêbado do motel. Fiquei preocupada. O mundo desabou sobre mim, embora no fundo eu já soubesse. Meu instinto feminino nunca me enganou. Aproveitei para vasculhar mais. E lá estava, uma foto de Amanda, nua. A mensagem que acompanhava a imagem dizia: aposto que sua esposa não te dá tudo isso. Eu tenho beleza de sobra, enquanto o que ela tem de sobra são quilos. Aproveite a foto, envio com carinho. A resposta de Gustavo foi um emoji de risada e a seguinte declaração: você é perfeita, Amanda. Foi por isso que me apaixonei por você. Mal posso esperar para sermos livres e assim você ser minha esposa. Quero te ter todas as noites pelo resto da minha vida. Você me enlouquece, meu amor. Meu peito queimava de raiva. O que eu havia descoberto me destruía, mas mesmo assim, uma parte de mim ainda se recusava a aceitar a verdade. Era como viver um pesadelo. Fui para a cama com as lágrimas mais amargas deslizando pelo meu rosto. Passei a noite em claro, mas já não importava mais. A decepção foi devastadora. Ainda assim, não tive coragem de encarar Gustavo sobre sua traição e humilhação. Os dias se arrastaram e eu permaneci em silêncio, mergulhada em tristeza e abatimento. Para Gustavo, minha dor era irrelevante. Nunca perguntou se eu estava bem. Estava claro que eu não passava de um incômodo em sua vida. A beleza de Amanda o fascinava e eu jamais poderia competir com isso. Eu sabia que não era só meu casamento que estava em ruínas, mas também o de Luan e Amanda. Para meu compadre, a situação era ainda pior, pois após apresentar sintomas estranhos, foi diagnosticado com uma doença rara. Um dia, fui visitá-lo para oferecer meu apoio. Ele me contou que desmaiara repentinamente e, desde então, nunca mais se recuperou. Luan estava abatido, com olheiras profundas, mãos esqueléticas e uma pele pálida e doentia. Parecia um cadáver ambulante, e ao me aproximar, senti um cheiro pútrido, como se seu corpo já estivesse se entregando. Os médicos não conseguiram identificar a origem de sua enfermidade. Em menos de um mês, sua condição se agravou rapidamente. Luan não resistiu e morreu de forma angustiante, tanto física quanto emocionalmente. Sua família, especialmente sua mãe, esteve ao seu lado até o último momento. No dia do funeral, recusei-me a comparecer e avisei Gustavo. Ele sequer insistiu. Foi acompanhar a amante viúva, que agora, para sua sorte, estava completamente livre. Luan, que um dia foi um obstáculo, já não representava mais uma ameaça. Restava apenas Gustavo me pedir o divórcio para encerrar de vez aquela farsa. Eu tinha certeza de que era só uma questão de tempo. Uma semana após o enterro, alguém bateu inesperadamente à minha porta. O inusitado da visita me deixou intrigada. Era uma mulher desconhecida. Ela se apresentou como Lola, mãe do falecido Luan. Bom dia. Você deve ser Rebeca. Podemos conversar? Talvez você não me conheça, mas sou mãe de Luan, seu compadre.
Deixei-a entrar e me desculpei por não ter ido ao funeral. Enquanto servia um chá, aquela mulher começou a revelar coisas estranhas. Vou direto ao ponto, Rebecca. Não temos tempo a perder. Preciso te contar algo muito sério. Como você sabe, meu filho morreu. Mas desde o início, algo me incomoda. Eu cresci em um lugar onde há muitas crenças, inclusive na bruxaria. Quando vi meu filho naquele estado deplorável, questionei se ele realmente estava doente. Da noite para o dia, sua aparência se transformou e sua saúde entrou em colapso. Os médicos nunca souberam explicar o que aconteceu e, sinceramente, acho que nem ao menos descobriram do que ele morreu. Por isso, pouco antes de Luan falecer, levei uma bruxa para vê-lo e tentar entender a origem do seu mal. Aquelas palavras me deixaram inquieta. Era tudo muito estranho para mim, mas deixei-a continuar. Não sei o que aquela senhora bruxa fez lá dentro. Ela me pediu para sair do quarto e ficou a sós com Luan por um longo tempo. Quando finalmente saiu, veio até mim e disse: seu filho não está morrendo por causas naturais. Ainda não era para ser a sua hora. Mas vejo que alguém muito próximo lançou sobre ele uma bruxaria poderosa. Alguém deseja acabar com a existência dele. Vejo uma mulher, loira, belíssima, mas de alma podre. Ela quer ver seu filho na ruína, porque ele está no caminho dela. Lola fez uma pausa e olhou para mim com seriedade antes de continuar. Eu tinha uma foto de Amanda na sala. A bruxa apontou para ela e disse com convicção: a esposa do seu filho é quem o envenenou. Sinto muito, mas o mal já está avançado demais. Além disso, em minhas visões, essa mulher tem um amante. Para ficar com ele, não hesitará em destruir tudo ao seu redor. Seu desejo por esse homem a consome. E para tê-lo, ela usa bruxaria e joga sujo. Só Deus sabe quem a ajudou a fazer esse feitiço, mas foi eficaz. Sinto que essa não será a última vida que ela quer tirar. Que Deus proteja os que ainda restam. Lola parecia aflita. Com os olhos carregados de ódio e determinação, confessou que, logo após a perda de Luan, começou a investigar Amanda. Acredite, Rebecca, passei a vigiar Amanda todos os dias. Durante o expediente, rondava o trabalho do seu marido de manhã e à noite. Eu não iria descansar até descobrir a verdade. E como dizem, quem procura, acha. Foi assim que confirmei. Amanda e seu marido são amantes. Aquela víbora só quer o seu marido pelo dinheiro. Por que mais seria? E mais, Rebecca, Amanda não vai parar por aqui. Ela fará mais feitiçaria. Foi assim que descobri onde você morava e consegui te encontrar. E é justamente por isso que estou aqui, para te alertar. Se eu não te levar até a senhora bruxa para que ela te veja e te ajude, a possibilidade mais provável é que você tenha o mesmo destino do meu filho. Tenho plena convicção de que você será a próxima, Rebecca. Já não posso mais salvar meu filho, mas ainda posso evitar que você sofra o mesmo destino. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para impedir que isso aconteça. No entanto, preciso que você concorde. Vou deixar meus contatos anotados neste papel. Sei bem que tudo o que te contei pode ter te deixado assustada e confusa. Talvez você nem tenha acreditado em mim, mas quero que reflita sobre isso. Existe uma grande chance de que nos próximos dias você comece a se sentir mal e precisamos agir antes que seja tarde demais. Naquela manhã, fiquei escutando atentamente a senhora Lola. Quando ela partiu, um misto de medo e incerteza tomou conta de mim. Eu não sabia como reagir. Naquele momento, achei melhor esperar um pouco, deixar minhas emoções se acalmarem antes de tomar uma decisão. Porém, algumas semanas depois, os sintomas que ela havia mencionado começaram. Tonturas, enjoos e dores lancinantes no corpo e na cabeça. Preciso admitir que fazia meses que meu marido não me tocava. Então descartei completamente a possibilidade de uma gravidez. Foi aí que entendi que a senhora Lola dizia a verdade. Eu precisava vê-la, precisava da ajuda dela.
Ela me recebeu com carinho e me deixou entrar em sua casa. Quando expliquei tudo o que estava sentindo, sem hesitar, chamou a bruxa para me atender. Conseguimos uma consulta para as 7 da noite. Passei o dia inteiro esperando ali na casa de Dona Lola. Quando o horário chegou, pegamos um Uber e seguimos até o local. A senhora, chamada Cássia, nos recebeu. Ela havia acabado de atender outra pessoa e, antes de nos atender, pediu alguns minutos para se livrar da energia da pessoa anterior. Quando voltou, estava muito séria. Trazia uma pequena bolsa com ervas e, na outra mão, um frasco contendo um óleo escuro. Vamos, moça, estenda os braços e vire as palmas das mãos para cima. O que farei não vai te machucar, mas peço que permaneça em silêncio. Não fale nada. Se escutar algo ou enxergar alguma coisa, ignore. Fiz exatamente como ela pediu. Então, a mulher derramou um pouco daquele óleo em minhas mãos e espalhou algumas das ervas sobre elas. Em seguida, acendeu um fósforo e colocou fogo nelas. Meu coração disparou de medo. Achei que me queimaria, mas, no instante em que as chamas cresceram e o calor se intensificou, ela rapidamente sobrepôs suas mãos às minhas, abafando o fogo até apagá-lo por completo. Fechou os olhos e permaneceu assim por alguns instantes, concentrada. Então, começou a falar coisas que pareciam vir de uma visão. Olha só o que você carrega, moça. Sua energia foi aberta, mas isso não aconteceu por acaso. Alguém fez isso com você. Alguém que deseja seu mal. Colocaram muita negatividade em você. Isso cresceu e pode te fazer muito mal, a ponto de te levar a perder a vida. Essa pessoa é alguém muito próximo. Vejo uma mulher loira, muito bonita. Não sei se você a reconhece, mas logo saberá quem é. Ela quer te destruir, tomar tudo o que é seu e não deixar nada para você. É, sem dúvidas, a amante do seu marido. E ela não vai parar até que o caminho esteja livre. Também vejo uma outra perda ligada a essa mulher. Como pode ser? A senhora Cássia abriu os olhos, soltou minhas mãos e, em seguida, olhou para a senhora Lola. É a mesma mulher, Lola. A mesma que fez mal ao seu filho. Essa mulher é extremamente perigosa. Precisamos detê-la. A senhora Lola assentiu e deixou que a curandeira começasse o ritual de purificação em mim. A senhora Cássia preparou um chá, uma mistura de ervas, óleos e outros ingredientes desconhecidos. Segundo ela, aquilo deveria limpar meu corpo de toda a negatividade, além das orações que recitaria. Enquanto eu tomava a bebida amarga, a senhora disse algo mais. Tenho pena do seu marido. A verdade é que lançaram um feitiço de amarração nele. Provavelmente essa mulher colocou algo na comida dele, ou usou outra artimanha. Imagino que eles convivessem bastante, talvez trabalhassem juntos, o que lhe deu a oportunidade perfeita para encantá-lo e enfeitiçá-lo. Pelo que vejo, ela fez isso muito bem. Vai ser difícil livrá-lo dessa amarração. Além disso, minha intuição me diz que ele não acredita nessas coisas. Se você sugerir uma limpeza espiritual para ele, ele vai recusar e te chamar de louca. Depois de terminar o chá, descansei por um momento, enquanto a mulher continuava a me purificar com ervas e orações. Foram cerca de 15 minutos até que senti um arrepio intenso percorrer meu corpo, dos pés à cabeça. Em seguida, um enjoo profundo tomou conta de mim e não consegui segurar. Corri para o banheiro e vomitei por um longo tempo, colocando para fora tudo de ruim que estava dentro de mim. O pavor tomou conta de mim, pois aquilo não era um vômito comum, e sim um líquido escuro. Quando olhei para dentro da privada, percebi que havia pequenos pontos brancos. Pareciam larvas, como aquelas que moscas deixam na comida. Eram tantas que o simples fato de saber que saíram do meu corpo me aterrorizava. De repente, senti uma mão em minhas costas. Era a senhora Cássia. Você já expulsou o pior, moça. Acredite, agora você se purificará. Aqui, tome este amuleto.
Use-o no pescoço e nunca o remova. Ele impedirá que voltem a te fazer mal. Confie no meu poder, mas acima de tudo, confie em si mesma. Agora, levante-se. A senhora Lola me ajudou a ficar de pé. Pegamos um Uber e fomos para a casa dela. Passei a noite lá, com medo de voltar para casa. Mas no dia seguinte, não havia mais como adiar. Fui direto ao trabalho para enfrentar Gustavo e pedir o divórcio, sem escândalos, de maneira serena e civilizada. Ao vê-lo, pedi que conversássemos em seu escritório. Lá estava Amanda, me observando de longe com olhos cheios de ódio. Mas o que mais a surpreendeu foi me ver saudável e serena. Quando revelei a Gustavo que sabia de sua traição, ele ficou em choque. Talvez não esperasse, mas já havia muitas evidências. Negar era impossível. Não vim brigar, Gustavo, e quero deixar isso claro. Também não quero seu dinheiro, porque nunca foi isso que me fez te amar. Você sabe que estive ao seu lado desde o começo, quando não tínhamos nada. Só exijo a pensão para nosso filho, nada mais. Se precisar de algo, me virarei sozinha. Agora você está livre para amar, abraçar e demonstrar todo o seu carinho por ela. Só espero que ela também te ame, pois acredite, essa mulher é capaz de coisas que você jamais entenderia. Mesmo assim, obrigada, Gustavo. Sei que em algum momento fomos felizes. Sem saída, ele confessou. Disse que já estava apaixonado por Amanda há tempos e que pretendia me pedir o divórcio. Mas eu me antecipei. Naquela tarde, arrumei minhas coisas e me mudei para a casa da minha mãe, onde moro até hoje. Algumas semanas depois, o divórcio foi oficializado. Gustavo, agora livre, não demorou a se casar com Amanda. Nunca contei a ele que foi vítima de bruxaria. Esse assunto não era mais meu. Talvez tenha sido um erro, mas não me arrependo, pois sabia que aquela relação teria vida curta, e o tempo me deu razão. Durante anos, não vi Gustavo. Ele enviava a pensão por meios eletrônicos. Quando ia buscar nosso filho, minha irmã o entregava. Mas, vivendo em uma cidade pequena, era inevitável que um dia nos encontrássemos, e esse dia chegou. Caminhava por um parque quando vi ao longe um homem empurrando uma cadeira de rodas. A princípio, não os reconheci, mas, ao nos aproximarmos, percebi que era Gustavo. E a mulher doente ao seu lado era Amanda. Não senti medo nem necessidade de evitá-los. Segui meu caminho. Amanda, abatida, sequer me reconheceu. Na verdade, nem olhou para mim. Gustavo me viu, mas não me cumprimentou. Apenas sorriu, abaixou a cabeça e seguiu andando. Meses depois, nos encontramos de novo. Tentei desviar, mas ele me chamou para conversar. Chorando, contou que, logo após o casamento, ele e Amanda viveram momentos felizes. Tiveram uma lua de mel espetacular em Paris e Gustavo a levou para morar na casa onde antes planejava viver comigo e nosso filho. Mas, com o tempo, Amanda começou a implorar por um filho. Queria encher a casa de crianças. O destino, porém, foi cruel. Ela não conseguia engravidar. Tentaram noite após noite, sem sucesso. Amanda, frustrada, recorreu à magia negra em segredo. Um feitiço após o outro. O único resultado foi o desenvolvimento de uma doença agressiva na cabeça, levando-a à loucura. Sofreu uma agonia terrível. Enquanto Gustavo narrava, as lágrimas corriam por seu rosto. Eu o abracei e disse que não guardava rancor, que a vida às vezes nos leva por caminhos inesperados. Naquele dia, me despedi de Gustavo. Não queria mais sua presença, pois ele me feriu demais. Ainda assim, ele perguntou se algum dia poderíamos sair, relembrar os velhos tempos. Respondi que não. Não tropeçaria na mesma pedra 2 vezes. Esses erros ficaram no passado. Até hoje, não me envolvi em outra relação, mas não vejo isso como um fracasso. Apenas o homem certo ainda não apareceu. E está tudo bem.
pois isso me permite focar no meu filho, educá-lo e ensiná-lo bons valores. É lamentável ver como a bruxaria pode destruir vidas. Quem a usa sem sabedoria ou com más intenções atrai as piores consequências. Minha história é prova disso. Pense bem antes de recorrer à bruxaria, pois o karma pode fazer sua vida acabar como a de Amanda. Obrigada por ouvirem meu relato.